Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa Espiritismo na Prática. E hoje vamos abordar um tema bastante interessante que eu tenho certeza que você vai gostar, que é o passe magnético. Então vamos falar sobre o passe hoje. Como é que funciona o passe? Qual é a origem do passe? O que é passe magnético? A gente vai falar sobre isso hoje. E contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, que estão conosco aqui hoje. Esse assunto é muito bacana, né? Se você é espírita, se você tem curiosidade para conhecer o centro espírita, se você já ouviu falar do passe, hoje nós vamos tratar dele, né, Jefferson? Exatamente, Lara. O tema hoje está muito interessante, um tema que eu gosto bastante, tenho certeza que você também gosta, né? Então, pessoal, peço para vocês, então, se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue esse vídeo para mais pessoas, porque conhecimento sempre deve ser divulgado para mais pessoas. A gente não deve ser egoísta e querer o conhecimento só para nós. Então, precisamos urgentemente aí sempre semear a boa nova de Jesus e a boa nova aí, assim, da interpretação dos espíritos, né? Porque é muito importante também levar o conhecimento dos espíritos que nos ajudem e que cooperem bastante conosco aí no dia a dia. Então, Lara, você pode contar um pouquinho sobre a questão, como funciona o passe magnético, o que, que é, a origem? Interessante. É muito interessante, né, Jefferson? Passe, gente, é aquela emanação controlada da força mental, né? Que, sob a alavanca da vontade e da ação da prece, isso é muito importante a gente não esquecer que o passe envolve prece e vontade, né? Atrai ali a força divina em nosso benefício. Essa é uma definição que está no livro Evolução em Dois Mundos, né? Por André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, o passe, gente, ele é um procedimento fluido magnético. Né? O principal objetivo dele é restaurar o equilíbrio orgânico da pessoa, né? Que está sendo submetida ao passe. Né? O que a gente doa no passe magnético é o fluido vital, ou fluido magnético, né? Ou, se você preferir chamar, energia não visível, né? Derivada ali do fluido universal. O que é o fluido cósmico universal? Né? Só para a gente não ficar no ar aí. O fluido cósmico universal, gente, é aquela matéria elementar primitiva. As modificações e transformações do fluido cósmico constituem todo esse universo inumerável nessa variedade imensa aí de corpos da natureza, né? Então, fluido cósmico, nós temos que falar, né, Jefferson? Vamos fazer um programa aí de fluido que é muito interessante. O Emmanuel, lá no livro O Consolador, ele vai explicar para nós que o passe é meio como ali uma transfusão de sangue, né? Quem já viu transfusão de sangue sabe como é que é. Sai o sanguinho ali de um, vai lá para o outro, né? Hoje não vai direto assim, hoje vai para sacolinha, né? E depois lá para o recipiente certinho, depois vai para outra pessoa. A transfusão de sangue, ela representa o quê? Uma renovação das forças físicas, né? Como Emmanuel diz. O passe é uma transfusão de quê? De energia psíquica, né? Só que tem uma diferença nessa analogia, segundo o próprio Emmanuel diz, né? A transfusão de sangue, né, esse recurso orgânico, é retirado de um reservatório limitado. Né? E o elemento psíquico, o reservatório é ilimitado, porque ele vem das forças espirituais. Então vejam que bacana, né? E Jefferson, queria antes da gente falar como é que funciona o passe e tudo, eu quero dizer, gente, o passe não é novidade do espiritismo, né? Muita gente acha que é, mas não é. A doutora Marlene Nobre, ela tem um livro belíssimo, excelente, que é esse aqui, ó, chama O Passe como Cura Magnética. É um livro, gente, excelente, uma linguagem fácil da gente entender o que é o passe, eu recomendo muito a leitura dele. Né? E a dona Marlene, ela diz a parte histórica do passe, né? De onde, como que as pessoas ali antigamente se utilizavam do passe, por exemplo.
Lá no Antigo Egito, isso está até retratado num quadro, né? Que tem ali os grandes chefes divinos ali, naqueles sacerdotes, projetando na nuca do faraó, né, por imposição de mão assim, um fluido que conferia ali ao faraó vida, força, saúde, né? Tem um papiro também, que foi descoberto ali nas ruínas de Tebas, que já ensinava essa fórmula básica de cura magnética, né? No papiro dizia assim: pousa tua mão sobre o doente para acalmar a dor e dize que a dor cesse, e ela cessará. Olha que coisa maravilhosa, gente, né? Na Ilíada de Homero, também Homero se refere ali a homens que tinham a mão de médico. Né? O que era a mão de médico para ele? Eles tinham a capacidade de curar alguns enfermos. Então, vejam, gente, esse fenômeno de imposição de mãos sempre existiu. Né? Agora, com Jesus, é que ele mostra toda a sua magnitude, né? Inclusive, Jesus inspirou os discípulos, né, a continuar a terapêutica do passe, né? Porque é uma terapêutica consoladora. Agora, nós temos que ter em mente o seguinte: as curas de Jesus, gente, são ainda inatingíveis para nós por melhores magnetizadores aí que alguém na Terra seja. Né? No nosso atual estágio evolutivo, a gente não tem a envergadura moral de Jesus para poder. A cura que Jesus fazer é instantânea. Instantânea. Vejam, né? Ô, gente, vocês imaginam as mãos de luz de Jesus, transmitindo ali essas energias mais sublimes às pessoas. É por isso que Jesus é um modelo, gente, a ser seguido em todo e qualquer tempo, né? Você imagina, Jesus ensinou ali impor a mão. Quando Jesus impunha, aliás, Jesus não precisava nem impor a mão, né? Nós vamos ver, Jesus não precisava nem impor a mão, viu, gente? É só a gente lembrar do caso lá da mulher hemorrágica, né? Ele nem fez absolutamente nada. Mas vamos continuar aqui. Como eu estava dizendo, claro que nós estamos muito distantes, né, da evolução do Cristo, mas, todavia, nós não podemos nos esquecer de que nós fomos convidados por ele, né, pelo próprio Mestre Nazareno, a curar os enfermos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, faz uma exortação maravilhosa a respeito desse chamado, né, de cura que Jesus fez. Permita-me ler um pedacinho só. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição de mãos. Os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. E Emmanuel ainda vai falar assim, olha, seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus. É aquilo que eu falei, né, gente? Nós não somos Jesus, né? Obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O mestre sabe. Olha o que Emmanuel fala. O mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. Essa é a distância, gente, nossa para Jesus, né? É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, combinando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Né? Então, com o que Emmanuel está dizendo?
para nós. É que não importa se a gente ainda não tem evolução espiritual que a gente almeja, se a gente ainda está muito distante da grandeza espiritual de Jesus. O que importa é a nossa boa vontade e a nossa disposição de prosseguir firme, né, com empenho, com perseverança no serviço desinteressado, né, em favor daquele que está precisando do nosso auxílio, né, Jefferson? Então, a dona Marlene, ela diz uma coisa tão bonita nesse livro que eu mostrei para vocês, que ela fala assim: a virtude do Cristo está presente em todos os seres humanos, e o mestre de Nazaré convidou os seus seguidores a empregá-la de forma gratuita em favor de quem precisa, com desapego dos resultados. É bonito demais, né, Jefferson? É uma maravilha, né, Ora? Muito bonito mesmo. Como você falou, né? Ninguém se compara a Jesus, né? Não adianta, né? Tem pessoas que querem tomar o posto de Jesus, mas não vai conseguir, porque Jesus está muito além, né? Eu posso dizer assim que há um grande abismo entre nós e Jesus, né? Até porque Jesus é nosso governador, então ele conhece muito bem a, os mecanismos que envolvem o planeta Terra e as pessoas também, né? Eu queria abordar de forma mais simples, né? Sem ser muito detalhista ou muito mecanicista, né? A questão do magnetismo humano, né? Porque magnetismo precisaria de um programa ou dois, talvez, para falar sobre isso. Mas a ação, né, magnética que nós produzimos, né, que o ser humano produz, ele vai então ser efetivado através do passe. O passe magnético, ele é uma transfusão, como a Lara falou, de energias, né, magnéticas. Então, ou seja, o magnetismo está a gente pode operar o magnetismo a ponto de a gente conseguir ali, transpassar não, transformar aquela energia em algo mais boa e passar para a pessoa, para o paciente que está recebendo aquele passe. Então, muito interessante. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, né? Ou o magnetismo humano, como é chamado, cuja ação ela se acha adstrita à força. E também, sobretudo, a qualidade do fluido. Então, a qualidade do fluido é importante que nós tenhamos aí algumas condutas que a gente vai falar mais no correr do programa, para que possamos, né, passar ali uma energia um fluido mais positivo, mais benéfico para quem está recebendo aquele fluido. A segunda maneira que a gente pode ter essa magnetismo humano é utilizado, os espíritos né, utilizam o fluido deles mesmos, né, atuando diretamente e sem intermediário subencarnado. Então, o magnetismo que os espíritos possuem também pode atuar sobre o encarnado, né, não de forma direta quanto né, o médium, porque o médium está na mesma vibração, então a energia humana de uma pessoa encarnada para outra pessoa encarnada, ela é mais útil, é mais eficaz, vamos dizer assim, em alguns pontos, em alguns sentidos, né, em algumas enfermidades também. Porém, há também magnetismo dos espíritos. Os espíritos podem utilizar e manipular a energia que você está emanando para poder potencializar aquele fluido. Mas aqui quer dizer o quê? Aqui quer dizer o seguinte, que o fluido dos espíritos eles podem utilizar quando eles te retiram do corpo. Então, esse passe, você é retirado do corpo, e você pode ser, então, ter um passe magnético, né, fora do corpo. Então, ele também pode ajudar aí de forma ajudando, né, atuando diretamente no perispírito da pessoa. Se você não sabe o que é perispírito, a gente fez um programinha do domingo passado, assiste lá. E terceira maneira né, da aplicação do magnetismo humano é o uso do que Kardec fala na Gênesis, capítulo 14, item 33. Fala o seguinte: pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, é um mecanismo misto, semi-espiritual, ou seja, imaterial, né? Ou, se preferirem, humano espiritual, ou seja, os espíritos também derramam parte do seu fluido
durante o passe, ajudando, como eu falei, potencializando ali o fluido que é transmitido, que é transfundido para outra pessoa, que eu gosto de chamar de paciente, né? Umas pessoas não gostam de chamar de paciente, mas eu gosto, acho que é interessante, em alguns casos, óbvio, né? E também tem as principais questões também que a gente pode estar utilizando, magnetismo, né? Que a gente pode estar usando o magnetismo no passe, que é o tema de hoje. A prece também, também envolve magnetismo. A água fluidificada também, ou magnetizada também, que é o outro nome que se dá à água fluidificada, também é utilizado aí o magnetismo. E também temos o pensamento. O pensamento também, ele gera uma energia mental. A energia mental nada mais é do que eletromagnetismo sendo animado por nossos pensamentos, por nossa vontade ali. No passe, tem uma passagem muito interessante aqui, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22, que fala o seguinte: cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte né, o auxílio das esferas superiores na medida dos créditos de um ou de outro. Temos também Allan Kardec falando uma coisa muito interessante, na Gênesis capítulo 15, item 25, as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículos, né? Ou, se quiserem, de reservatório do magnetismo. Interessante. A questão da prece, que eu falei também, no livro Missionários da Luz, né, de autoria de André Luiz e psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: a prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. Ou seja, é magnetismo sendo movimentado através da ação da prece em benefício de nós ou de alguém que a gente está orando ali, fazendo aquela oração, né? Então é muito interessante que nós tenhamos aí o recurso, o instrumento da prece, do passe magnético, para que possamos aí utilizar nosso benefício e também cooperar com o benefício das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer prestar um auxílio, né, através da transfusão de fluidos. Muito interessante. É verdade, né, Jefferson? Tem gente que eu penso que ainda acha que a cura que acontece pelo passe magnético é milagre, né? A gente ouve isso de vez em quando. Mas se a gente lembrar de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho falava que o milagre não acontece em contradição com a natureza, né? Só acontece em contradição com o que a gente conhece da natureza, né? Então, gente, realmente, né? Kardec, ele falava que Jesus, né, que operou milagres materiais, ele mesmo mostrou que esses milagres, né, por estes milagres, o que pode um homem fazer quando ele tem fé, ou seja, quando a vontade de querer e a certeza de que essa vontade vai dar resultado. Né? Então, gente, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Afinal de contas, né, o que são esses milagres? São efeitos naturais, né? Só que as causas a gente não conhece, como no tempo de Jesus era chamado milagre, porque aquelas pessoas desconheciam a causa, né? Hoje, em parte, essas causas são explicadas através do estudo do espiritismo e do magnetismo, né? E aí elas se tornam mais compreensíveis para nós. É, eu estou falando de Jesus, gente, e que Jesus nos chama a continuar, né, a obra de curar enfermos, mas se a gente lembrar dos apóstolos, né, eles também operaram esses milagres, né, seguindo o exemplo de Jesus, né? Então, mas antes disso eu quero falar que eu falei da mulher hemorrágica, né? Gente, vocês vejam, Jesus não precisava da imposição de mão, né? Ele mostrou porque a gente precisa ali canalizar de alguma forma, mas ele não, ele irradiava. Ele irradiava magnetismo pelo corpo inteiro. Tanto é assim que aquela mulher hemorrágica, né, ela simplesmente
toca na veste de Jesus. E quando ela toca, Jesus para e fala: alguém me tocou, saiu virtude de mim, né? E aí, os apóstolos, deve ter pensado assim, mas claro que alguém tocou nele, tá uma muvuca de gente aqui, gente para todo lado, como é que ele fala e para e fala que alguém tocou, né? Mas é justamente Pedro, gente, que diziam que Pedro, até a sombra de Pedro curava, né? Tá lá em Atos dos Apóstolos, né? Se eu não me engano, 5:15, se o versículo estiver errado, mas está lá no Atos dos Apóstolos, né? Que fala assim: de sorte que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas, né? Onde Pedro passava, botava ali nos leitos, né? Naquelas tipo uma macazinha, né? Que as pessoas eram carregadas de lá para cá, para que quando Pedro passasse, a sombra dele pudesse cobrir ali algumas pessoas, né? É a projeção de Pedro, né? Sombra, né? A projeção de Pedro. Por quê? Porque Pedro, gente, aliás, a história de Pedro é maravilhosa, né? Pedro que negou Jesus 3 vezes, né? Quando ele nega a terceira vez e o galo canta, ele tem ali um momento de cair em si, que é uma coisa impressionante. Ele vê o que ele fez, né? Eu neguei o meu irmão, meu mestre, meu amigo, né? E Pedro, então, se arrepende ali disso e passa a vivenciar verdadeiramente o evangelho de Jesus, né? Então, ele irradiava dele, né? Claro que não no nível que Jesus irradiava, mas ele irradiava ali, né? Aquelas pessoas, aqueles corações que se aproximavam dele, ele irradiava a vibração de compaixão, de cura, de cuidado, de amor, né? O Emmanuel, ele fala dessa situação, né? Que Simão Pedro, que aceitou Cristo, né? E consagrou a sua vida a ele, né? A sombra dele era disputada ali, né? Pelos sofredores, pelos doentes. Por quê? Porque encontravam em Pedro ali na figura que só a sombra dele curava. Por quê? Porque ele emanava o mesmo magnetismo, né? Não tão potente quanto Jesus, claro, né? No nível dele ali. Mas você imagina, ele emanava, o amor dele passou a ser tão grande que ele emanava o magnetismo ali e as pessoas tinham esperança, né? Viam em Pedro a possibilidade de esperança, de alívio, de reconforto. Por quê, gente? Porque, olha, vamos pensar em nós agora. Todos nós, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né, das palavras que a gente diz, dos atos que a gente faz, a gente vai criando uma atmosfera muito particular de cada um de nós. E essa atmosfera nos identifica aos olhos dos outros, né? Vocês já perceberam quando às vezes a gente chega perto de alguém que você sente assim uma repulsa instantânea ou que você se sente acolhido por aquela pessoa? É exatamente isso, essa atmosfera que a gente vai criando em torno de nós mesmos. Por exemplo, essas pessoas que são afeitas à guerra, né, que são conquistadores ali, né? Quando a pessoa já tinha notícia ali que a pessoa estava chegando, né, era um terror. Ela espalhava terror e ruína onde ela passava. Desculpa, gente. O político, né, esse político corrupto, que passa os outros para trás, astuto, onde ele vai, o que ele gera? Qual o sentimento que ele gera? Desconfiança, dúvida, incredulidade, né? Tá essa criatura que de novo pedindo voto, não fez nada, né? Não, a maioria é assim, né? Acontece isso direto, gente, né? Aquela pessoa que mente, ela deixa perturbação, insegurança onde ela passa, né? O preguiçoso, gente, aquela pessoa que vive na ociosidade, por onde ela passa, ela adormece as melhores energias daquelas pessoas que ela encontra ali pelo caminho, que não estão vigilantes, né? É como se ela inoculasse nas pessoas fluidos entorpecentes. Então, todos nós
temos a nossa emanação de magnetismo em diferentes graus. Agora, eu tenho que pensar o seguinte: o que eu ando fazendo por aí? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que eu estou semeando? O que eu estou espalhando ao meu entorno diariamente? E o que eu estou, principalmente, o que eu estou espalhando e como eu estou afetando a vida do outro que convive comigo? Que sentimento eu tenho que demonstrar no meu dia a dia? Otimismo? Paciência? Raiva? Ódio? Compreensão? Tolerância? A gente precisa pensar nisso, né? Porque, né, Jefferson, nós somos responsáveis, gente, pela nossa vida, né? A nossa colheita não vai ser fácil, viu? Do jeito que anda as coisas aí, o negócio não tá bonito. É verdade, agora. Você queria reforçar que você falou do Atos dos Apóstolos, né? Eu pesquisei aqui, como eu gosto de pesquisar, o Atos 5, do 15 ao 20. Ah, Muito obrigada, interessante. Jefferson. Se quiser pesquisar e ler, é ótimo. Eu queria falar um pouquinho, Lara, agora a questão um pouquinho mais, puxar para a questão da mediunidade, porque eu acho que é interessante também falar sobre isso, mas para quem é médium, né? Porque, de certa forma, todos nós somos médiums, né? Mas alguns são mais médiums, mais ostensivos, outros são menos ostensivos, mas todos nós somos médiums, né? E transfusão de energia, todos nós somos capacitados a fazer, a realizar essa atividade. Como falei, uns têm mais potencialidade, outros têm menos, como a Lara muito bem falou, né? Em relação a Jesus, ele tem uma potencialidade muito grande, né? E assim como o Pedro é um pouquinho menor, mas também ele tem essa potencialidade de fazer essa transfusão de energia. E eu queria só também reforçar a questão que ela falou da moça que tinha hemorragia, né? E é muito interessante que ela pensava, né, que eu não lembro qual livro acho que não me lembro se é Boa Nova, não lembro qual que é livro espírita que fala sobre isso, sobre ela. E ela tinha uma fé muito enorme que só o fato de encostar numa veste de Jesus já seria suficiente. Não precisaria nem Jesus falar nada, nem ela pedir nada para Jesus. Ela queria só encostar. Né? De forma assim, sem. Como naquela época, a pessoa que tinha essa enfermidade era totalmente execrada, né? Não tinha. Ninguém queria ficar perto dela, né? Então ela se achava diminuída a ponto dela só querer tocar, né? Então, ou seja, não queria chamar a atenção de ninguém, né? Então, acho muito interessante essa história. Eu, agora, fazendo um adendo em relação a essas histórias, acho muito interessante as histórias que Jesus vivenciou, que eu gostaria de saber como é que ficou depois essa moça, né? Será que como é que ficou a vida dela? Achei interessante. Se um dia contar uma abordagem sobre isso, uma obra espírita, eu vou querer fazer um programa sobre isso, é interessante. Voltando ao tema agora, o médium passista, ele precisa se preparar, né? Por quê? Porque a transfusão de energia é uma responsabilidade enorme, porque você vai estar dando, né? É igual o sangue, você está dando de si, uma parte de si que está dentro de você para beneficiar outra pessoa. Como a energia, ela recebe as impressões do pensamento, as impressões do sentimento, da emoção, nossas ações. Então, nós precisamos emanar, precisamos passar para outra pessoa uma energia muito mais pura, purificada possível. Por quê? Porque quando a gente passa uma energia mental negativa, um fluido negativo, nós estamos ali auxiliando ou algumas vezes alimentando a enfermidade da pessoa. Porque se a pessoa busca, porque todos nós somos necessitados de alguma coisa, a gente precisa de alguma coisa, né? E a energia é um meio que a gente tem para poder buscar resgatar as forças que nos faltam ou que de uma enfermidade que está tirando nossas forças, ou estamos cansados, estamos ali com algum problema fisiológico ou então até mental, né? E o passe magnético vai ajudar a gente aí. Então, precisamos manter sempre o preparo, porque o médium que vai fazer um passe magnético, ele precisa ter alguns parâmetros
a sua vida para poder, então, passar uma energia mais pura possível. Como falei, todos nós temos a capacidade de dar o passe magnético, e todos nós temos a capacidade também de emanar. Existe uma certa potencialidade de colocar aquele passe magnético, né, de forma mais benéfica possível para a pessoa. Então, quando nós direcionamos para a pessoa, aquele paciente que vai receber essa energia, a gente vai estar ali colocando então, nossos fluidos mentais, nossos sentimentos, nossas emoções, né, que a gente está ali vivenciando, e também vamos estar ali colocando uma prece em cima, porque a prece vai ajudar ali a purificar, vai potencializar, vai dar melhor qualidade àquele fluido que a gente está transferindo. Então, como falei, né, precisamos ter uma conduta mais vigilante, não só no dia a dia, mas quem é médico precisa ter um cuidado muito mais acurado, muito mais aperfeiçoado, muito mais avançado do que uma pessoa que só vai e frequenta o centro espírita. Por quê? Porque o médium, normalmente, ele é mais perseguido, ele é mais tentado ao erro, à tentação, ao equívoco, né? Então, nós precisamos manter a vigilância. E o médium, ele precisa totalmente educar essa mente, porque quando ele não tem educação nessa mente, começa a pensar bobagem, começa a alimentar pensamentos que não são bons, e muitas vezes também o médium que não tem cuidado com as suas energias, ele pode aí também viciar as suas energias em uma atitude cotidiana, né? Todo dia alimentando uma coisa que não vai agregar uma energia muito boa para ele. Por exemplo, os vícios químicos, a bebida, o cigarro, as drogas, né? Tudo isso aí vai fazer com que a energia do médium seja totalmente pesada, mais densa, de baixo teor vibratório. Isso vai, como eu falei, quando a gente passa energia para a pessoa, a gente está passando energia que está em nós. Imagina eu bebendo, né? Não bebo, né, não fumo, graças a Deus, mas supor que eu bebesse e fumasse. Passar energia para a Lara agora. Que energia que eu vou passar para a Lara? Energia boa? Não, energia totalmente tóxica, né? E vai, ao invés de ajudar, vai piorar a situação da Lara. Então, precisamos ter essa responsabilidade. E eu gostaria de fazer uma leitura rápida aqui do Mecanismo da Mediunidade, de autoria de André Luiz e psicografia de Xavier e Valdo Vieira, que fala o seguinte sobre essa questão, que eu acho muito interessante isso, porque muitos médiums, eles não estudam, não se capacitam para exercício de mediunidade, e quando fazem ali a escola, o estudo, né, do curso mediúnico, não dão muita importância para isso que o André Luiz vai falar aqui. Fala o seguinte: entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que alicerciada nos sentimentos mais puros, da mais pura fraternidade. De certo, o estudo da constituição humana lhe é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem. Embora não seja médico, se recomenda que faça aquisição do conhecimento do corpo em si. Isso é uma coisa muito importante, né? Não que o médium ali passista tem que saber, né, a anatomia da pessoa. Não precisa fazer isso. Mas saber ali alguns órgãos mais básicos, mais úteis. Por exemplo, o estômago, onde fica o estômago, onde fica o rins, onde fica o coração, né, o cérebro. Então, já vi muitos médiuns passistas pecando nisso aí. Segue o André Luiz. O médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que propõem a socorrer. Eis porque se lhe pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade dos alicerces do serviço de socorro aos doentes, de vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira de tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar uma usina de força, produzindo a luz necessária para expulsar as sombras. E vou fazer a leitura do último parágrafo aqui. O investimento cultural amplia-se-á, que está correndo aqui, vai se ampliar os recursos psicológicos,
facilitando a recepção das ordens e avisos dos instrutores que propiciam amparo e o anseio mental. Ele vai consolidar a sua influência, purificando, além de dotar a presença com indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das forças de reação. Esse último trechinho aqui, que acho muito interessante, é que o médium precisa estar estudar sempre, colhendo cultura, investindo na sua cultura, na sua moral, porque o conhecimento, né, é muito importante para que o médium possa estar ali mais capacitado para poder passar, então, alguma uma inspiração que ele tenha, um pensamento que ele tenha ali, né, então, pode captar, então, o pensamento do espírito, e conhecimento vai ajudar bastante a saber aonde aplicar o passe na hora de fazer o passe. E também ajudar ali a pessoa a criar, a ter mais, forças de reação, né, porque isso é importante. É verdade, né, Jefferson? E, gente, quando a gente fala de magnetismo, não tem como a gente não falar do Dr. Franz Anton Mesmer, né? Quem trabalha com magnetismo e quem estuda magnetismo é obrigado a estudar Mesmer, né? O Dr. Mesmer, foi um médico, né? Morava em Viena, na Áustria, ali no século XVIII. Ele era um exímio magnetizador, né? E ele teve a missão ali de evidenciar, né, aos colegas médicos dele, né, na época ali, aos cientistas do tempo dele, a importância da cura pelo magnetismo que ele chamava de magnetismo animal, né? E ele acabou ali se responsabilizando por muitos atritos e abalos nos conceitos, né, vigentes ali à época, né, na medicina e na saúde. Ele tinha umas atitudes, às vezes, bem provocativas, né? Mas é porque ele era muito autoconfiante, ele tinha certeza absoluta daquele fenômeno magnético, e ele realizou muitas curas, gente, muitas curas, né? Kardec era um grande estudioso dos ensinos do Mesmer, né? E ele também era um magnetizador muito bom, o Kardec, né? E tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec elucida, né? A questão dessas curas milagrosas, né? Como a gente diz, né? Da virtude, né? Como Jesus falava, né? Saiu virtude de mim, né? O Kardec disse assim: ó, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Né? É a nossa certeza, né? Como eu já disse antes, é a certeza. Você coloca a sua vontade em movimento na certeza de que você vai auxiliar aquela pessoa, de que você vai curar. Era assim que o Dr. Mesmer curou muitas pessoas, né? O Mesmer, gente, ele foi tão criticado, mas tão combatido, né, pelos médicos ali, seus pares ali na época, né? Às vezes ele era exposto ao ridículo, à zombaria, mas olha, ele era um homem de fibra, viu? Porque ele resistiu, ele tinha convicção plena da eficácia da terapia do magnetismo, né, como ele chamava, e ele defendia arduamente, né, aquilo que ele acreditava. Ele falava, olha que interessante, né? Ele falava que o magnetismo animal, como ele chamava, ele derivava de um fluido que ele não sabia qual era, mas que ele tinha certeza que era um fluido universalmente expandido, contínuo, de modo a não sofrer nenhum vazio, né, cuja sutileza não permite nenhuma comparação e que, por sua natureza, é suscetível de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. Gente, é o fluido cósmico universal, né? Aí, olha só, ele falava que essa força sutil,
né, desse fluido, preenchia tudo, penetrava todos os corpos, inclusive o organismo humano, e ele circulava ali com o nome de fluido vital, né? E ele foi mais além, ele falava assim: olha, até esse fluido ele determina até a influência dos planetas ah, sobre as pessoas, sobre os animais, né? Então é muito interessante. Então, gente, o Dr. Mesmer, né, ele ficou conhecido aí por esse conceito aí que foi chamado de mesmerismo, mas o mesmerismo abriu caminho para o espiritismo. Allan Kardec reconhece isso. Na Revista Espírita de 1869, Kardec fala que o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e explicam uma a outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Ou seja, uma depende da outra, uma anda junto com a outra. Isoladas uma da outra, detêm-se no impasse. São reciprocamente como a física e a química que andam juntas, a anatomia e a fisiologia que andam juntas. Então, Kardec reconhece a importância do magnetismo, né? Kardec era um exímio magnetizador também, né? Então, gente, o Jefferson estava falando do passe mediúnico, né? Ali da mediunidade, que a gente chama no centro espírita de passista, né, Jefferson? Mas vocês observem uma coisa: o passista, aquele que a gente chama de magnetizador, aquele que a gente diz que quem aplica reiki, quem jorei, toque terapêutico, médium de cura. Ô, gente, é tudo a mesma energia que está sendo colocada em movimento, o fluido magnético. Não importa o nome que você dê, gente. Os espíritos falam assim: vocês podem dar o nome que vocês quiserem, para a gente não faz a menor diferença. Né? Quem gosta de nome são vocês. A gente não tem problema nenhum com isso, né? E uma curiosidade aqui para vocês, enquanto eu estava fazendo minhas pesquisas aqui para a gente trazer esse assunto, eu me deparei com um filósofo persa nascido em 980, chamado Avicena. E ele, lá em 980, muito antes de Mesmer, muito antes de Kardec, né, ele já atribuía à alma um poder considerável. Né? Que poder era esse? De transmitir ao próprio corpo, ao corpo dos outros, de uma forma para trazer equilíbrio ou desequilíbrio, uma força de alto poder que podia produzir tanto saúde quanto doença. Olha que coisa interessante, em 980. Né? Então, assim, o fato, gente, na verdade, né, é que o fluido vital, né, dos magnetizadores, ali como Mesmer e Kardec, né, ele tem uma longa história. É uma história ia, né, se perder de vista aí no passado, só que ele vem mudando de nome, de acordo com o contexto filosófico ali que ele está inserido, por exemplo, né? Não só filosófico, mas científico e religioso também. Né? Por exemplo, Freud e Jung chamavam esse mesmo fluido vital de libido. Né? William Reich de bioenergia. Henri Bergson chamava de elan vital. Claude Bernard falava que ele era uma ideia diretriz. Até o William Crookes, né, que era um estudioso aí do espiritismo, ele falava que era uma força psíquica. O nosso Hernani Andrade chamou de quem a gente já viu, né, quem assistiu o programa de perispírito, modelo organizador biológico. E mais recentemente a gente tem o Rupert Sheldrake chamando o fluido vital de campo morfogenético. Gente, é assim. Vai passando o tempo, você vai chamando a mesma coisa do nome que você quiser. Como eu disse, né, os espíritos superiores, eles falam isso, né? Que o nome aí, não importa o nome que vocês quiserem dar, não. Para a gente, tanto faz. Né? A gente está falando da mesma coisa. O nome é vocês que gostam, né, Jefferson? Faça aí do jeito que vocês quiserem.
Também, né, Lara, eu como fui praticante de artes marciais, a gente chama de Shi nas artes chinesas e de Ki nas artes japonesas, né? Então Exatamente. então, tem nome para todos os gostos aí, né? Pois Todas as é. culturas têm seu nome, né? É. E agora foi uma coisa muito importante sobre o Dr. Rupert Sheldrake. Eu acho muito interessante você estudar. A, a Lara pode dizer alguns livros que ele tem, né, Lara? Você tem um livro dele que é muito interessante que você falou para mim, né? Que ele tem, Tenho, né? é que ele não está perto de mim aqui, Jefferson, e eu esqueci o nome dele. Mas eu já Eu pego o nome esqueci. dele aqui e já Tá. te falo. O Dr. Rupert Sheldrake tem realmente livros, gente, interessantíssimos. E é por isso que a gente está vendo é, a ciência começando a caminhar com a espiritualidade. Uhum. Olha que bacana, né? Já Muito te bom, né? falo já, Jefferson, porque Beleza. eu acho aqui, ó. Ó, esse livro é fantástico. Uma nova ciência da vida. Gente, Isso. fantástico, fantástico. Muito, realmente muito bom. Né? Tem um outro também que é o que eu tenho ali, que é A Ciência da Prática Espiritual. Maravilhoso. Isso. Isso. Esse aí que eu queria me Excelente lembrar. mesmo. Muito bom. Mas tem um outro também que chama Ressonância Mórfica. Excelente. Muito bacana. Mas eu não estou vendo o que eu tenho ali, porque eu não estou enxergando ele. Eu não quero levantar aqui. Mas eu levanto. É, Deixa eu ver ele aqui. Espera aí, gente. Enquanto isso, eu vou falando aqui, então, Lara. Beleza. Então, pessoal, agora eu queria falar um pouquinho mais dessa questão Lembrei, Jefferson. Chegou? Ciência sem dogma. Legal, bacana. Muito bom. Eu recomendo os livros dele, é muito bom você estudar. Nossa, você vai ver ali a ciência e a espiritualidade se misturando, assim, né? Eu vislumbro, assim, que será o nosso futuro, né? A ciência e a espiritualidade juntas, atuando juntas. Agora, como eu falei anteriormente sobre a mediunidade, sobre o médico passista, né, da sua responsabilidade, eu queria falar da responsabilidade do paciente, da pessoa que vai receber ali a o passe magnético, né? Então, se o médium precisa ter responsabilidade, precisa ter uma preparação diária para poder fazer a transfusão de energia, o paciente precisa também fazer o seu esforço, fazer também sua contribuição para que o passe, que a energia que será passada para si, faça realmente o efeito que deveria ser feito. Então, a pessoa que está recebendo, né, sendo socorrida ali, precisa mudar a sua frequência, mudar a sua sintonia, sair daquela tristeza, aquela angústia, daquela preguiça, ociosidade, porque ociosidade também cria enfermidades, a gente já viu no programa de atrasados, né, outros programas a gente falou aí. E o passe, além de gerar um alívio para a pessoa, ele também pode operar em seu favor, né, ajudar ali a reconstituição de forças do seu sistema biológico, né, seu sistema imunológico. E também o passe não vai funcionar caso a gente ali, né, que está recebendo o passe, não mude nosso pensamento. Quando a gente entra ali num ciclo de vício mental, né, ou seja, pensamentos viciosos, pensamentos de tristeza, de raiva, de ódio, nós não vamos ali conseguir absorver todo o recurso necessário, todo aquele benefício que a energia, que o magnetismo pode nos trazer. Então, nós podemos também perceber, aliás, na verdade, eu queria recomendar para vocês o estudo do capítulo 22, Mediunidade Curativa, da obra O Mecanismo da Mediunidade. Eu recomendo você ler. Não é tão difícil esse capítulo, é mais simples do que os outros, mas leia, estude, verifique como é importante essa obra, principalmente esse capítulo que fala sobre isso. Eu gostaria de recomendar também um livro que eu acho muito interessante, é curtinho, é pequenininho, ó, O Passe Espírita. Ele é um livro que tem imagem, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem interessante aqui. Tem várias imagens, né? Então, não é só livro só de texto, também tem imagem, né? Então, eu acho muito interessante para quem tem interesse em conhecer a questão da mediunidade, né? Então, mostra aqui os chakras, né? Chakras, né? Tem um aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu acho interessante.
que é a questão da aura. Muito interessante. Então, recomendo esse livro. Você tem que estudar, se você é passista, ou você quer ser passista, tem que estudar esse livro aqui. Esse livro aqui, ele vai ensinar primeiramente aqui a parte da anatomia, né? Depois vai passar aí para a parte da prática, da mediunidade teórica e também depois da prática. Então, eu recomendo, é um excelente livro do Luiz Carlos Gurgel, O Passe Magnético. E como nós já fizemos um programa sobre doença, né, não vou falar sobre a questão da enfermidade aqui, porque depois já falamos, né? Vai ficar repetitivo, então não tem muita lógica a gente continuar. Mas eu recomendo que você assista, vou deixar aqui no card final, a programa da doença, sobre as doenças que a gente fez, né, alguns programas passados aí. Eu gostaria de encerrar minha participação aqui, abordando a obra Opinião Espírita, de André Luiz, né, autoria de André Luiz, e Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Diz o seguinte: o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos, desânimo e tristeza, tanto quanto insatisfação e revolta, são síndromes da alma, estabelecendo distonia e favorecendo moléstias do corpo. Ou seja, o que o André Luiz quis falar aqui? Que é necessário que nós busquemos não somente o passe magnético, mas também modifiquemos o pensamento. Porque eu vou ser totalmente sincero, né? Talvez alguns não gostem, mas vou falar sobre isso. Muitas pessoas vão no centro espírita só para receber passe magnético. Então, nem aí com a palestra. Sabe? O que interessa para eles é o passe magnético. Porém, se esquece que a palestra vai fazer com que você crie sintonia e eleve seus pensamentos. Além de você estar absorvendo conhecimento, você está também elevando, está se preparando para poder tomar um passe. Então, quem não dá importância para a palestra ou para o estudo que está sendo feito, você não vai receber todos os benefícios do passe, porque a palestra vai fazer um preparo, né, da sua mente, do seu perispírito, do seu corpo, poder receber os benefícios do passe magnético. Além do mais, a gente tem notícia, né, que a palestra vai ajudar ali você a se preparar para poder também, se desligar ali dos obsessores. E também temos uma outra condição da palestra que é muito importante, que a palestra pública ali, ela tem um benefício muito interessante, que você está recebendo, de certa forma, ali, um passe geral, né, um passe preparatório para o passe magnético, que é um passe, ou seja, passe coletivo. Você vai receber, então, uma preparação para poder receber o passe individual depois, na salinha de passe. Então, é importante dar importância, buscar estar ali atento à palestra, não pensar em coisas negativas, tentar ali, se sintonizar com o conteúdo que a pessoa está falando para você. Assim como eu e a Lara estamos falando aqui, você também pode estar, talvez, sendo amparado ali para tomar um passe, tomando um passe, um amparo, um pensamento que possa ajudar a você resolver um problema. Então, tudo isso é importante. Quando a gente está trabalhando para Jesus, quando a gente está recebendo os ensinamentos que Jesus, né, nos disponibiliza, precisamos estar ali receptivos e encarar com seriedade e com responsabilidade para que possamos, então, estar mais atentos e receber todos os benefícios que o mundo espiritual nos dá através da doutrina espírita. Jefferson, eu queria aproveitar e recomendar, gente, 2 livros. Eu não vou mostrar que está lá em cima, senão tem que levantar aqui. Chama Mãos de Luz, da Bárbara Brina. É um livro muito bacana, se você quiser conhecer sobre energia, sobre cura, sobre passe, é muito bacana. E tem este livro excelente, do Robson Pinheiro, chamado Energia. Né? Ele foi orientado pelo Joseph Gleber, pelo André Luiz e pelo José Grosso, nesse livro aqui. É um livro, gente, para quem estuda magnetismo, estuda passe, estuda energia, é um livro maravilhoso, maravilhoso. E eu quero, nas minhas considerações finais aqui, só observar o seguinte, gente. Todo mundo tem capacidade de doação fluídica, né? E não depende de conhecimento nenhum, na verdade.
né? Porque é uma força inerente ao ser humano. Mas, claro, né? Que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem conhecimento, melhora o nosso desempenho, né, na doação de energia, melhora a nossa contribuição, né? A gente sente mais segurança, mais confiança, né? E com isso a gente se dedica melhor àquela atividade que a gente faz. Então, gente, isso tudo é essencial. Porém, né, a doação fluídica ela não depende de nenhum conhecimento, porque é inerente a todo ser humano, né? Resumindo, gente, o que é o passe? É uma transfusão de energia sutil que a gente não conhece muito bem ainda, né? A verdade é essa, a gente não conhece muito bem, mas Jesus nos convidou a fazer. Quem somos nós para falarmos não para o nosso mestre, né? Então nós temos aí que nos providenciar o nosso aperfeiçoamento, né? Porque essa transmissão de fluido de um indivíduo para o outro, ela acontece, na verdade, assim, aquele que tem, né, que está melhor equilibrado, né, que tem uma maior porção ali, naquele momento ali de fluido, pode doá-lo ali para quem tem menos, né? E assim a gente vai ajudando as pessoas a se equilibrarem, a se curarem, né? Então, gente, e não vamos nos esquecer, o Jefferson disse lá no início, da ação da prece, né? É necessário, sim, porque a prece tem um papel importantíssimo na questão do passe magnético. Primeiro de tudo, porque ela higieniza ali o ambiente, né? Quem faz oração está limpando o seu ambiente, né? E a prece, gente, ela ajuda, ela atrai a assistência dos bons espíritos. E isso vai criando ali um clima de elevação, um clima de harmonia que é favorável à cura. Então, gente, estudo, buscar o conhecimento, buscar se aperfeiçoar e sempre a prece, né? Porque a prece, gente, todo mundo pode lançar a mão, né, dessa ferramenta aí que Jesus nos ensinou, né, realmente o poder da prece. Então, olha, vamos aí colocar mãos à obra e aceitar o convite de Jesus, né? Afinal de contas, todos nós podemos contribuir aí com a doação da nossa própria energia em favor do outro. Exatamente, Lara. Muito bom. Eu vou fazer as considerações finais também. Queria fazer a leitura aqui do livro O Passe Magnético, né, do Salvador Gentili, que fala o seguinte: a energia transmitida pelo passe atua no perispírito da pessoa e deste sobre o corpo físico. O perispírito recebe energia através de pontos determinados, que André Luiz chama de centros de força, ou seja, os chakras, né? E certas escolas espirituais chamam de chakra. Temos também a passagem aqui do Livro dos Médiuns, que eu acho muito interessante, que fala o seguinte: sabe-se que o papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. A vontade é o atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por sua ação, consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm, assim, ficar transformadas. Olha que interessante. Aqui no livro do Carlos Gurgel, Luiz Carlos Gurgel, né, fala o seguinte: outro fator importante no passe, além da vontade, é a ação da prece. A prece atrairá a assistência dos bons espíritos, criando um clima de elevação e de harmonia favorável à cura. A prece é um recurso de que todos temos, que todos podemos lançar mão, principalmente o passista, e que, quando corretamente executada, funciona como um perfeito ou um verdadeiro banho de limpeza fluídica. Olha que legal. No mesmo livro, né, do Luiz Carlos Gurgel, fala o seguinte: sobre a prece também. A prece tem outro papel importantíssimo, que é o da higienização do ambiente fluídico. Agora falou sobre isso.
em que se encontra aquele que ora. No momento em que o passista passa a receber fluidos de qualidade superior, passa também a condição de repulsor dos fluidos inferiores do ambiente. Olha que maravilha! Você quer não ficar, você quer ter sempre, estar sempre positivo, sempre um bom ânimo, com alegria? Você não quer ter obsessores, não quer ser perseguido por nenhum espírito? A prece, ela vai te dar condições de você poder repudiar qualquer tipo de energia, desde que você tenha um pensamento adequado, óbvio, né? Então, só para finalizar aqui, eu acho interessante a gente só reforçar alguns pontos que tudo, né, na vida requer responsabilidade, requer estudo. Então, não adianta eu querer ali dar paz na pessoa sem ter os fundamentos, né? A energia está em nós. A intuição espiritual, a inspiração dos espíritos estão em nós. Mas precisamos também ter um pouquinho de conhecimento sobre a questão para a gente poder vamos supor, né? Uma pessoa que nos ouve aqui pode ser, então vou começar a fazer passe hoje. Aí bebe, né? Se droga ou talvez fuma, já vai querer dar passe na outra pessoa. Não, calma, não é nem por aí. Então vamos nos preparar, vamos nos condicionar para podermos então fazer a transfusão de energia da melhor maneira possível. Então, Lara, acho que chegamos ao final, né, do nosso programa. Eu só queria lembrar, Jefferson, que eu lembrei aqui agora, porque a gente fez um programa sobre obsessão, né? E, gente, o passe, como a dona Marlene Nobre diz, ele é essencial, necessário no trabalho de desobsessão, né? O André Luiz também fala isso, né? Tem um livro do Chico e do Valdo Vieira chamado Desobsessão, e que o André Luiz fala, né, que como é que Jesus fazia? Ele impunha as mãos ali nos enfermos, nos sofredores, né, inclusive nos obsidiados, né, que eles chamavam ali de endemoniados, né, e expulsava ali os demônios, né, vamos dizer assim, aquele espírito que estava perturbando ali, que estava obsediando a pessoa. Então, no trabalho de desobsessão, o passe é essencial, né? Então, a gente tem aí mais uma ferramenta aí, né, que o passe pode ser útil, né? Gente, na verdade, né, o passe ele realmente é uma coisa impressionante. Lá na Gênese, que eu me lembrei que agora também, Jefferson, só rapidinho, lá na Gênese, gente, Kardec explica como é que se dá a cura, né, pelo passe. É porque a cura, gente, é assim, substitui uma molécula que está doente ali por uma molécula sadia, né? Então, o poder curativo do passe está na razão direta da pureza daquela energia ali que está sendo doada para o outro. Depende também da vontade, né? Que quanto maior for a vontade do magnetizador, tanto maior é a emissão fluídica que a pessoa consegue, né? Então, quanto maior a emissão fluídica, maior a força de penetração do fluido ali nas pessoas, né? Então, isso é importante a gente saber também, né? Eu tinha esquecido de falar isso. É que é tanta coisa, né, Lara? Tanto Muita coisa. assunto nesse estudo, né? E eu confesso para vocês, pessoal, a gente só pincelou aqui, a gente teve que correr aqui, porque é muita coisa. Passe magnético tem muita coisa sobre, tanto no espiritismo, porque o passe magnético, como a Lara falou, não é só do espiritismo. Temos aí os irmãos da Igreja Católica, da Evangélica, né, da Umbanda. Então, ou seja, todas as religiões têm uma forma de fazer o passe magnético, né, cada um dessa forma. Né, uns fazem movimentos, outros deixam só a mão parada, então cada um faz seu passe da sua forma, né? Infelizmente, não vai conseguir abordar algumas técnicas de passe aqui, que eu achava interessante também, mas a gente vai fazer outro programa sobre isso, futuramente. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar conosco nesse momento. Convido vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar, e divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas possam também conhecer um pouquinho sobre a questão do passe, a importância do passe, a importância, como o André Luiz falou aqui, sobre a higienização
nossa mente, sobre a responsabilidade, sobre a vontade. Então é importante aí ajudar nossos irmãos que possam se beneficiar desse conhecimento que a gente colocou aqui de forma superficial, né, porque é muito mais profundo do que isso, e possa, quem sabe, aí, né, buscar um centro espírita para tomar um passe, ou buscar aí uma outra instituição religiosa que ela frequenta. Então é importante, né, que a gente estimule as pessoas aí a sair daquela cidade, aquela energia negativa que vai só definhar a pessoa e trazer a enfermidade. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua instrução de hoje, por seus comentários sempre pontuais, sempre didáticos aí. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite para você. Sou eu quem agradece, viu, Jefferson, a oportunidade de trabalho. Gente, eu costumo brincar que espírito endividado tem que trabalhar debaixo da chibata. É E é verdade. assim mesmo, né? É verdade. Obrigada, Jefferson. Boa noite para você. Boa noite a todos que estiveram conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo domingo. Isso aí, pessoal. Até o próximo domingo. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana e muita paz. Até mais.